Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês. Que alegria. Muita gratidão, Instituto Planeta Vida. Um beijo no coração de vocês, um beijo no coração da Helenice. Gratidão pela oportunidade. Que assim a gente tem hoje de conversar sobre um assunto tão bacana. Vamos ver, ninguém me respondeu ainda. Então, assim, esse assunto tão bacana é constelação familiar. Nossa, só de falar constelação familiar, assim, a alma da gente, o espírito já fica tão bom, fica tão bem, fica tão confortável. Bom, todo mundo hoje já conhece bastante sobre a constelação, né? Mas apesar de estar tão generalizado, essa ferramenta não é uma ferramenta. Ela, apesar de tudo, ainda fica difícil de conceituar. O próprio Bert Hellinger, e eu estive várias vezes com ele, uma vez na Alemanha e algumas vezes aqui na Hellinger Tour no Brasil, e antes mesmo do Bert Hellinger estar oficialmente com a Hellinger Tour. Então, assim, e ele mesmo não conseguia dizer, não conseguia explicar o que é a constelação familiar. Então, é algo muito, assim, é difícil de você dizer o que é, quando o próprio criador, né, tem sente essa dificuldade. Mas a experiência no trabalho, com o trabalho da constelação, a experiência com a condução de grupos, com a condução de bonecos, a experiência com o próprio Hellinger, com o pessoal da Hellinger Tour, com livros, a experiência da própria vida, do que a constelação fez na minha vida, eu consegui criar um conceito, uma forma de dizer a você o que é a constelação. E acho importante, já que trata-se de um mini curso, a gente começar com isso, né? O que é... olha, tem 8 comentários. Eu não estou vendo, Rê, os comentários aqui, nenhum deles. Oh, Jesus. Bom, você viu, né? Não preciso escrever ali. Então, assim, eu acabei, fruto de toda essa experiência, de toda essa dedicação, achando uma maneira, uma forma de explicar o que é constelação e procurando nessa forma tirar aquela visão, aquela ideia que pode se ter da constelação de que primeiro é algo mágico. Não. A constelação não faz mágica, gente. A constelação não é mágica. A constelação não é algo que você vai fazer a constelação e que ela vai resolver por conta o problema. Não se trata disso. A segunda coisa também que acontece é acharem que a constelação é algo que é um blefe, que as pessoas usam da constelação, mas que ela não atinge o resultado. Sim, a constelação atinge o resultado. Mas então, como é que é isso, né? Ela não é mágica, mas por outro lado, ela atinge o resultado. Deixa eu ver algo aqui nos comentários. Eu não sei, vou colocar aqui, vamos ver se vai melhorar agora. Como que fica essa experiência da constelação? Constelação, esse é um ponto de vista meu, fruto do meu trabalho, fruto da minha experiência, então não é algo que você vai encontrar escrito, mas é algo que eu sinto que fala muito do que é. Ela é uma postura fenomenológica, é uma postura que faz com que o grupo, quando reunido, ali naquele grupo, cada um dos integrantes, ele perceba individualmente, e ele perceba internamente, cada um do grupo, o contexto no qual está inserido. Então, você vai participar de um grupo de constelação, você vai fazer uma constelação de bonecos. Se você for participar dessa constelação, você vai entrar em contato com algo que aquilo vai lhe trazer,
Mas essa percepção ela é interna de cada um. Por isso, cada um do grupo, cada uma das pessoas ali envolvidas no grupo, elas vão ter experiências diferentes, parecidas ou mesmo bem iguais até em relação ao tema que está sendo tratado. Mas é uma postura, gente, é uma postura fenomenológica. Ela não é algo que você vai ver ali, você vai fazer determinadas coisas e o milagre vai acontecer. Não. Quando a gente fala de postura fenomenológica, é algo interno, é algo que está acontecendo dentro da pessoa em relação àquele fenômeno, em relação ao que está sendo demonstrado. E isso vai acontecer com o facilitador, isso vai acontecer com os integrantes, isso vai acontecer com quem está sendo constelado, ou vai acontecer com todo o grupo também. É algo assim muito impactante. Quando você percebe, quando você entra em contato com isso, quando você fica nessa postura, quando isso volta para você, você tem inspirações, você sente inspirações de por que determinadas coisas acontecem, o que está acontecendo. Você entra em contato com uma realidade que não é que ela não existisse antes, mas ela não era visível, porque a constelação ela tira daqui de dentro, ela tira da nossa alma e nos põe fisicamente. Então fica visível aquilo que a gente estava carregando dentro da gente. Então você entra em contato com aquilo. Ao entrar em contato com aquilo, cada um, o cliente que está sendo constelado, os participantes e também o facilitador, cada um ele vai sentir inspirações, ele vai ser inspirado, ele vai se sentir, ele vai perceber mudanças necessárias no comportamento dele, da pessoa que percebeu, em relação ao que está sendo mostrado, ao que está sendo visto, mas essas mudanças, quando assumidas, essas mudanças quando feitas, realizadas pela pessoa, elas vão impactar em mudanças necessárias, e importantes para a transformação das relações da pessoa que está sentindo e está tendo essa inspiração com as relações dela. Então, é assim, não é que a constelação vá fazer um milagre. Longe, longe, longe disso. Não é que a constelação não vá resolver nada. Longe, longe disso. O certo é o meio, sabe? É aquele ponto de equilíbrio que vai fazer com que o que está sendo mostrado te atinja. Você vai perceber. Você vai entrar em contato com aquilo. E aí, ao entrar em contato com aquilo, você vai se abrir, você vai estar aberto. E ao entrar em contato com aquilo que está sendo demonstrado, você vai ter uma inspiração, ou duas, ou três. Ao sair do grupo, ao terminar a constelação, se aquilo foi feito de uma forma coerente, de uma forma aberta, de uma forma responsável por você que está fazendo a constelação, isso vai provocar mudanças no teu comportamento, na tua forma de você se relacionar com determinadas coisas, e aí isso vai impactar na transformação da sua vida. É mais ou menos isso. É algo como você precisa assumir a responsabilidade de alterar coisas que precisam ser alteradas, de mudar coisas que precisam ser mudadas, de acolher, apesar do trabalho que foi feito em constelação. Eu falei ali uma postura fenomenológica, né? E o que eu quero... Deixa eu abrir aqui, que eu tenho que ficar conectada. E o que eu quero dizer com postura fenomenológica? Vou tirar aqui para vocês.
A postura fenomenológica, ela está vinculada, ela está ligada à filosofia. É uma filosofia de vida. O objeto da fenomenologia é a consciência individual, a consciência humana. Esse é o objeto da filosofia. Mas a filosofia fenomenológica, ela não se ocupa tão somente do objeto, ela se ocupa também da relação que cada um tem internamente sua com aquele objeto. Ela se ocupa não só do objeto, mas do que acontece na consciência em relação àquele objeto. Essa experiência, ela vai nos chegar da constelação, ela vai nos chegar, a gente vai ver essa experiência de fazer um grupo, de fazer com bonecos, essa tua experiência de constelação, ela vai nos chegar pelos sentidos, normalmente pelos sentidos físicos. A constelação, você percebe no corpo, você se conecta com o que está acontecendo e através disso o teu corpo é atingido e você vai se relacionar com aquilo através dos sentidos pelo corpo. Então é no corpo. Muitas vezes sabe, aquele frio na barriga, aquela coisa assim que te incomoda, você vai reconhecer talvez situações ou emoções, melhor, emoções que se apresentam em situações, mas que na constelação, em determinado momento, você percebeu aquela emoção, que você já tua velha conhecida, quando veio na constelação aquela imagem. É difícil falar, né? Difícil explicar. Essa imagem seria o objeto de estudo da filosofia, que é da fenomenologia. Por que, gente, que é tão importante falar de tudo isso? Porque para que isso aconteça, tanto facilitador, para ter contato com essa experiência filosófica, tanto facilitador, quanto os representantes, quanto o cliente, eles precisam ter uma postura neutra para ter acesso a tudo aquilo que vai vir, que vai ser demonstrado na constelação. Essa constelação, ela demonstra uma realidade e vai ter um resultado. E esse resultado ele vai impactar na consciência de cada um. Mas se cada um será impactado na consciência, de acordo com a sua vivência ali, na sua vivência durante a constelação e a sua vivência na vida. Sempre lembrando que, quando a gente fala em consciência, que é um dos pés, né, da postura filosófica da fenomenologia, a consciência, ela tem intenção. Quando a gente faz algo com consciência, a gente tem intenção. E quando está aparecendo o objeto, quando existe o objeto que seja a imagem que está acontecendo na constelação, ela está a parte da consciência, é algo sem intenção. O objeto ele está acontecendo ali sem intenção. A intenção está na consciência de cada um. A intenção é consciente e ela é uma parte do estudo da constelação. Mas não é objeto esse. Esse é a relação. Complicado, né? É muito melhor quando a gente vê, quando a gente participa de uma constelação e sai assim, sabe, tem uma falinha aqui, e sai assim com aquela imagem pronta e com aqueles impactos, com aquele resultado e se predispõe a produzir as transformações necessárias que foram inspiradas lá no grupo. Nossa, faz uma diferença e tanto. Eu acho bacana a gente falar sobre dois aspectos nesse ponto. Vamos lembrar que isso aqui é um mini curso de constelação. Então, eu estou dando uma visão geral nessa primeira aulinha, nesses primeiros minutos, sobre o que é a constelação, como é que baseia, uma coisa bem uma pincelada geral, para que a gente tenha condições de ter uma continuidade depois nas próximas aulas de tudo aquilo que virá, né? Porque vem bastante coisa por aí.
Então, assim, e nós temos dois aspectos, dois modelos, né? Nós temos um modelo científico nosso, ocidental, que ele é baseado numa verdade provisória. Você tem uma hipótese, essa hipótese é comprovada e ela é válida, até que surge uma nova hipótese, e essa nova hipótese é comprovada e substitui a hipótese anterior. Temos casos no mundo científico de que novas hipóteses não aconteceram. Lei da gravidade, por exemplo, fala uma coisa muito clara para nós hoje, mas que quando surgiu não era assim claro. Segue um modelo científico. E nós temos também o método filosófico. A constelação, gente, ela se relaciona ao método filosófico. E é importante a gente ter isso em mente. É importante a gente saber que ela não se subjuga ao modelo científico. O modelo científico poderia, a partir de um determinado momento, quando uma nova hipótese fosse comprovada, destituir qualquer coisa aqui da constelação. Como a constelação ela está baseada na consciência, como eu já falei, né? E está baseada nesse modelo filosófico, é importante a gente ter em mente que o nosso objeto, então, é aquilo que está sendo apresentado ali naquele grupo ou com os bonecos, mas é algo interno, que faz sentido na relação da pessoa que está constelando ou dos representantes para com aquele objeto. Então, isso é muito difícil de seguir um método científico. Por isso que tem aí uma discussão, ou não é científica, é pseudocientífica. Ela não é nem científica, nem pseudocientífica. Ela é um modelo de um método filosófico. É muito importante a gente ter essa clareza, para não exigir respostas que ela não pode dar. Porque ela vai dar respostas de acordo com o objetivo dela, de acordo com o que a constelação veio fazer, né? Bom, quando a gente está, assim, pronta para fazer a constelação, a gente percebe que, se for em bonecos, é a mesma coisa, se for em âncoras, é a mesma coisa. Mas vamos pegar uma constelação em grupo, que os representantes ali, eles estão imediatamente conectados à pessoa, ao sentimento, à dor, à coisa em questão que está sendo demonstrada. Então, é comum na constelação, eu fiz uma constelação agora, vou falar dessa que está bem recente, talvez até a pessoa esteja me vendo ou participando, e a gente estava fazendo uma constelação de bonecos, e era uma discussão de uma casa. E nessa discussão dessa casa foi colocado, foi feito virtual, online, né? E eu coloquei um boneco verde para representar a casa. E era um bonequinho tipo esse aqui, não era esse, era um bonequinho tipo isso aqui para representar a casa, então era um bonequinho verde. Na verdade, lembrei, era até este boneco aqui que estava representando a casa. E em determinado momento eu quis fazer uma substituição. E ela disse assim, não faça, porque a casa é verde. E é nesse tom de verde. Então foi muito bacana, porque a gente vê que não só nos grupos, as pessoas, elas têm o mesmo tipo de rapport, elas fazem aquele rapport, elas entram em contato com o sujeito, com a coisa, com o objeto que eles estão representando, mas também os bonecos. Pode parecer à primeira vista que seria algo assim, uma coincidência, mas não é. Não é uma coincidência porque o resultado, os efeitos que a constelação provoca, eles demonstram a veracidade do que está acontecendo. Então, e por que acontece isso? O que eu posso falar sobre por que alguém que entra num campo, por que um boneco que entra num campo, ele assume as mesmas dores, os mesmos prazeres, os mesmos sentimentos que a coisa representada, por algo chamado campo mórfico e também chamado ressonância mórfica. Esse campo ou essa ressonância é uma hipótese feita por Rupert Sheldrake,
é um doutor em biologia inglês, vivo. Ele é do começo do século passado, mas acho que é 20 e pouquinho, mas ainda atuante. Participa muito dos eventos do Bert Hellinger lá em Bad Reichenwald. E ele trouxe essa hipótese dessa ressonância mórfica. Segundo ele não é só doutor em biologia, tá, gente? Ele é bioquímico, ele é parapsicólogo, tem uma formação extensa. É só colocar aí na internet que vocês têm acesso a quem é Rupert Sheldrake, né? E o que ele fala desse campo? O que é isso? É como se fosse uma espécie de uma memória coletiva. É como se fosse uma memória coletiva de cada espécie. Então, é assim, os cristais têm uma memória coletiva, os animais têm uma memória coletiva, os indivíduos têm uma memória coletiva, as famílias têm uma memória coletiva. Então, esse seria o campo morfogenético, o campo mórfico. Esse campo morfogenético que eu falei, ele já tinha sido apresentado, vários trabalhos, vários cientistas já tinham falado dele antes do Rupert Sheldrake. O Rupert Sheldrake, ele fala do campo mórfico, das ressonâncias mórficas, da ressonância mórfica. Então, essa memória familiar, especificamente, ela nos dá uma forma de agir, ela nos dá uma forma de atuar, ela nos dá posturas. Quando a gente acessa, cada um de nós, cada integrante da sua família, acessa essa memória familiar de forma rápida, instantânea, não é rápida, de forma instantânea, natural, e ele faz parte daquilo. Então, é assim, eu vou resolver um determinado problema na minha vida, é quase que natural que eu acesse essa memória, e aí eu vou ter elementos para responder, elementos para tratar essa questão. Mas esses elementos que eu vou ter, eles serão elementos já trazidos anteriormente, já vivenciados anteriormente. Então, a tendência nossa, quando a gente está em contato com essa memória, é dar sempre as mesmas respostas. Cada integrante da família tem uma tendência de dar sempre as mesmas respostas. Então, aquele ciclo, aquele padrão de respostas, ele vai ter uma continuidade ad infinito. Então, se existe um problema, se existem dificuldades, se existem dores, é natural que isso seja mantido por essa memória. O bacana é que a gente tem acesso a essa memória, mas nós também contribuímos com a nossa vida, com as nossas decisões, com as nossas condições, com as nossas possibilidades de vida. A gente contribui para dar novas informações nessa memória. E do que é feita essa memória? De informações. Então, assim, a gente não fala de energia, a gente não fala de matéria, a gente fala que essa memória é uma memória informacional, ela vai nos dar informações. E essa relação da pessoa, quando entra no grupo lá da constelação, com o bonequinho verde lá que representa a casa, e entra em contato e com isso e representa como se fosse a pessoa mesma aquilo ali, é porque ela está em ressonância mórfica com esse campo. Olha que bacana isso, é algo tão, assim, é tão lindo, né? Porque faz tanto sentido e quando a gente vê, a gente participa e a gente percebe pelos efeitos o que ela faz na vida da gente, assim, meu Deus, eureka, é isso, né? Essa ressonância, então, vai entrar em contato com o representante, a gente está sempre, cada um de nós, em ressonância com esse campo, e aí nós vamos, então, ter uma forma natural de nos portarmos, né? Mais um pouquinho aqui, minha colinha. É um assunto tão bacana, sabe? E, assim, tem que ter uma sequência, né? Então não dá para fazer de memória tudo. A não ser quando chegar na parte das ordens do amor, não mais chamadas de ordens do amor.
chamadas de princípios básicos da vida. Mas vamos voltar aqui. Então, os conteúdos nossos da consciência, lembra? Postura fenomenológica, tem a ver com a consciência, com o relacionamento com o objeto da consciência, com o objeto. A consciência tem a ver com a intencionalidade, tudo isso. Então, esses conteúdos da consciência, eles são transmitidos a cada integrante do grupo, do sistema familiar, por ressonância mórfica. Então, quando nasce aquela criancinha, aquela coisinha mais linda, quando cada um de nós nasceu, a gente já encontrou, a gente já ali naquele campo, por ressonância, aonde nós ficaríamos. O ideal é que a gente fique no nosso lugar. Esse é o ideal. Do nosso lugar a gente cria coisas maravilhosas. Mas, muitas vezes, a gente não fica no nosso lugar, a gente vai para outro lugar. E aí acontece um monte de problema. Só que tudo dá para a gente... Sabe, quando a gente tem acesso a uma série de coisas, né, a constelação, inclusive, você consegue ir para o seu lugar. Então, a ressonância, quando você nasce, quando aquele bebezinho nasce, ele vai simplesmente, deixa eu tirar algo daqui, ele vai simplesmente te pôr em algum lugar e você vai em contato com esse campo, ter posturas e ter padrões e respostas para o que você vai viver na sua vida, para as suas escolhas, para as suas decisões, para o que fazer com aquilo que você tem, com o que você sabe, com o que você quer, enfim. Bom, esse campo mórfico, ele é uma estrutura difusa, tudo que é lado, e abrangente, abrange todo mundo, não deixa ninguém de fora. Ele é mantido, então, pela repetição, né, daquelas respostas, pelos hábitos, mas ela tem um objetivo, gente, muito bacana. Ela tem o objetivo de manter aquele próprio campo existente e de manter todas as pessoas que fazem parte do sistema familiar naquele campo. Olha que lindo, eu acho assim muito bacana. Só que é uma coisa arcaica, assim, porque ele não se importa muito com o campo em si, ele não vai se importar muito com é certo, não é certo, com o que vou fazer, não. Ele vai se importar em manter esse sistema, né, da consciência familiar intacta. E ele vai fazer questão de preservar cada integrante da família. Então, é muito bacana, porque é algo maior, né? Ali a soma de 1 mais 1 mais 1 não dá 3, 4, 5, não dá muito mais que aquilo. É algo muito forte, né? Bom, agora que a gente já falou sobre isso, acho que eu já falei tudo sobre o que era mais importante sobre o campo mórfico e tal, vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho, então, afinal de contas, foi o Bert Hellinger que fez a constelação familiar? Foi ele. Eu não vou me estender muito sobre o Bert Hellinger, porque ele é uma pessoa muito conhecida hoje. E, assim, você põe lá Bert Hellinger no Google, ai, olha, você vai ter tudo sobre ele, você vai conhecer a vida dele, tem muitos livros publicados, então, assim, é algo que a gente nem precisa falar, né, desse alemão maravilhoso que fez a constelação. Mas, na verdade, não, ele não fez a constelação. O Bert, ele teve uma grande capacidade, ele teve uma visão, como ele era filósofo, possivelmente ele sempre nessa postura fenomenológica de perceber o objeto e de perceber também a relação, o impacto desse objeto na consciência dele e de outras pessoas durante toda a vida dele, principalmente no período em que ele esteve na África, junto com a comunidade Zulu. Então, ele teve essa percepção e ele teve essa noção, então, do que eram essas partes. E ele começou, gente, a juntar tudo isso, mas não foi algo proposital, foi algo maior que ele foi se deixando fazer, mantendo sempre essa postura
fenomenológica, mantendo sempre essa neutralidade. Devemos lembrar que essa neutralidade dá consciência, onde sai da intencionalidade, onde se olha o objeto e vê o objeto, mas não se tem intenção direta de provocar algo no objeto. Quando ele começou a juntar e a ter acesso a tudo isso, já tinha um psiquiatra, Ivan Nagy, tem um nome no meio, Ivan Nagy, que ele já trabalhava com as lealdades invisíveis na relação do sistema transgeracional. Esse psiquiatra, o que ele trouxe, o que ele percebeu no trabalho dele, é que alguém do grupo familiar que chega aqui, nesse momento, existe uma lealdade ao sistema familiar, uma lealdade aos ancestrais, mas muitas vezes essa lealdade a esse ancestral não era nem conhecido dele. Então ele chama de lealdades invisíveis. Então vocês vejam que esse trabalho das lealdades invisíveis não é do Bert Hellinger, é de um psiquiatra, mas ele entrou em contato com isso, e ele já estava nessa postura fenomenológica, ele já desenvolvia o trabalho dele. Então ele percebeu que algumas respostas que vinham em campo tinham a ver com essas lealdades, que se um filho hoje bebesse, possivelmente alguém ali no passado, muito próximo, tinha acontecido alguma coisa com alguém que também bebia. Então existia, mas esse filho daqui de hoje não tinha acesso, não conhecia não tinha essa informação. Ainda assim ele repetia. Então o Bert, ele percebeu isso, ele foi percebendo os efeitos daquilo que estava sendo falado ali nos grupos que ele participava. Aí nós temos também o Jacob Moreno. Muito se fala, ele é o fundador do psicodrama. E a constelação, tanto em grupo quanto a de bonecos, ela é mesmo algo muito semelhante ao psicodrama. É algo que a gente percebe, que a gente é levado, e existem momentos muito fortes, e a gente faz parte daquilo. Então, o Jacob Moreno contribuiu muito com o trabalho em psicodrama para a constelação. Aí nós temos o Milton Erickson, que também ele é o fundador da terapia breve. Por quê? As terapias, elas levam muito tempo, são terapias longas, são campos diferentes de atuação. Psicologia é uma coisa, nada a ver com constelação familiar. E constelação familiar, então, está dentro desse modelo de postura filosófica, modelo das terapias breves. E foi o Milton Erickson, um hipnoterapeuta, que começou a desenvolver esse trabalho. E pela hipnoterapia, ele trazia resultados muito fortes, muito abrangentes, muito básicos. Aí a gente tem o Eric Berne com os roteiros da vida, e eu tô percebendo que eu já estou há 36 minutos falando, então eu tenho que dar uma acelerada, porque tem muito conteúdo. Aí temos a Virginia Satir, que fala das esculturas vivas, um trabalho muito bom das esculturas vivas. Então tudo isso, Bert teve essa experiência, esse contato enquanto ele estava na África, não só naquele momento, mas depois, sempre nessa postura, e com isso ele criou, ele trouxe pra gente, ele juntou tudo isso e nos deu um pacote, nos presenteou com esse pacote que a gente chama de constelação familiar. É algo muito bacana. Durante todo esse trabalho dele, de muitos anos, ele foi descobrindo, então, trazendo todo esse conhecimento da hipnoterapia, dos roteiros de vida que eu mencionei, do Eric Berne, da escultura familiar. Ele foi percebendo que existe um tripé, que são 3 leis que essa memória do campo morfogenético ali, essa memória se usa, ela se utiliza desse tripé para manter aquela memória viva, para manter aquele grupo familiar unido. Então, gente, a que serve essas leis
do amor, que nem Bert diz, né? Ele chamou inicialmente de leis do amor, é que serve para que se mantenha essa memória coletiva da família com todos os seus integrantes, com todas as suas experiências vivas, para que isso continue. Então, mas vamos lembrar que é algo arcaico, mas é algo que acontece para a manutenção dessa memória da família. Bom, e aí, quais são essas ordens? Essas ordens, então, hoje, elas já são chamadas, elas foram alteradas o nome para Princípios Básicos da Vida, pela Sophie Hellinger, segunda esposa do Bert. Isso está no último livro dele, no livro de autobiografia dele, feito acho que um ano antes, um ano e meio antes do falecimento. E ele, no livro, ele diz que a Sophie, então, fez essa alteração para princípios básicos da vida e ele achou perfeito. Então, se Bert achou perfeito, né, esse nome para princípios básicos da vida, então, princípios básicos da vida, que são as ordens do amor, né? Então, nós temos 3, é um tripé. Vamos lá, a primeira coisa, que essa memória sistêmica vai usar. Hierarquia. Então, nessa lei da hierarquia, tudo o que vem antes tem preferência. Deixa eu ligar aqui para ver se vai ter alguma coisinha. Tudo que vem antes tem preferência, porque ele veio antes de você. Tudo que vem antes chegou antes, fez o que pôde. Viveu a vida que pôde, deu as respostas que pôde. Então, tudo que veio antes tem preferência. Em alguns livros a gente encontra a tradução como preferência, em outros livros como precedência, mas é a mesma coisa. Então, assim, veio antes, né? Então, quem vem depois em relação ao que veio antes nesse contexto, não tem que discutir o que aconteceu antes em relação à família. Então, é muito fácil a gente olhar para isso e imaginar o nosso pai e a nossa mãe, imaginar os nossos irmãos mais velhos, imaginar os nossos avós, os nossos tios, imaginar os nossos bisavós, imaginar todo mundo, sabe? Porque a gente está aqui, mas nossa, tem um sistema muito grande, muito forte atrás da gente, né? E assim, a vida deles, do jeito que foi. Quando você, no seu coração, inclui tudo isso, se rende a tudo isso, não é aceita, se rende a tudo isso, quando você acolhe tudo isso no seu coração, quando você honra tudo isso, não precisa, essa memória coletiva, ela não precisa fazer nada, porque isso, ela se sente tranquila. E aí você está liberado para fazer as suas coisas na vida. Olha que show, olha que bacana. Essa é a primeira. A segunda coisa, pertencimento. A segunda lei, pertencimento. Vamos lembrar que essa memória coletiva, ela une e quer manter tudo o que faz parte daquela família, todos os que fazem parte, todas as experiências, tudo que faz parte está ali contigo. Então, essa segunda lei é o pertencimento. Às vezes, hoje ainda isso é muito comum, da gente excluir, sei lá, meio-irmão, a irmã, a filha que casou com alguém que não se, sei lá, um cônjuge, alguém que os pais não queriam, ou que tomou várias decisões, às vezes, que afronta a própria família, e aquela pessoa fica excluída, né? Aquela pessoa fica deixada de lado. Gente, isso é um problema, porque ao fazermos isso, nós estaremos afetando essa memória, porque essa memória, ela quer manter todo mundo ali. Então, ela tem essa segunda lei, que é a lei essa lei do pertencimento, que cada um, pelo simples fato de ter nascido, e não é só a pessoa, são as experiências,
são as atitudes, são as profissões, são os relacionamentos, né? Vida é relacionamento. Então, todas as experiências de vida estão contidas ali. Esse campo mórfico, ele vai lutar, ele vai fazer o possível para manter tudo isso conectado. Então, ele vai usar essa segunda lei. Então, é muito importante a gente, sabe, faz parte da família, eu não gosto, é uma coisa diferente, eu não faria, não importa, tudo bem, pode ser diferente, mas continua fazendo parte. E assim a gente não afeta, sabe, esse campo sistêmico. E aí, nós temos, então, a terceira, vamos falar agora um pouquinho da terceira lei, que é o dar e o receber, que faz parte, então, desse tripé. Esse dar e receber, ele diz o seguinte, que tudo que é feito, ele busca esse equilíbrio, né? O dar e o receber também, ele pode ser considerado, ou chamado como equilíbrio. Eu dou algo, eu recebo algo. Eu recebo algo, eu vou dar também. Parece simples e fácil, mas não é assim que funciona, porque nós temos as pessoas, a gente tem assim uma forma de imaginar que, por exemplo, eu sou muito bacana, eu sou boa, eu tenho condições, então eu vou dar. Às vezes as pessoas gostam de dar, né? De contribuir, de fazer, de ajudar. E quando não há uma retribuição, essa pessoa que só dá, ela acaba ficando num lugar superior em relação ao outro, sempre pela perspectiva dessa memória, né? E quem só recebe, que não quer dar, também vai ter uma perspectiva de alguém que quer tudo para ela e que não pode contribuir, e a vida não é isso, né? Então, essa lei do equilíbrio, ela vai fazer com que cada um dê e cada um receba, e nessa interação vai haver o relacionamento de todo o campo familiar, toda a família vai para frente. Estava lembrando de algo aqui bem bacana para conversar com vocês. Para que isso aconteça para que essas relações aconteçam, do dar e do receber e do manter essa memória, esse campo mórfico, ele vai se utilizar de algo chamado, por Bert Hellinger, da primeira esfera da consciência. Nessa primeira esfera, ela vai atuar, essa primeira esfera, ela vai atuar em nós como se fosse um senso de equilíbrio. Então, é assim, qualquer ação que eu venha a fazer na minha vida que ponha em risco o meu pertencimento àquela família, eu vou ficar com a consciência pesada. Olha que profundo isso. Vamos supor que eu venha de uma família de médicos, e aí eu não quero ser médica, eu quero ser advogada. Quando eu vou fazer algo que vai pôr em risco, que eu vou sentir, na memória arcaica, tá, gente? Não é consciente, não estamos falando da consciência aqui, essa consciência básica, estamos falando lá de trás, né? Na minha memória, lá naquela consciência, memória familiar, eu sinto que eu vou pôr em risco o meu pertencimento a essa família, eu vou ficar com a consciência pesada. E aí, muitas vezes, eu vou deixar de fazer até o que eu deveria fazer, o que eu poderia fazer, o que seria ideal que eu fizesse, para não ficar com a consciência pesada. Ao mesmo tempo, quando eu fizer algo que na minha família é considerado bacana, é considerado bom, é considerado certo, aí eu vou ficar com a consciência leve. Porque eu vou continuar mantendo o meu direito de pertencimento a esta família.
de uma forma clara, assim, isso demonstra, por exemplo, se a gente pegar povos religiosos, porque é a coisa mais simples que a gente pode fazer, né, gente? Mas a gente, assim, exemplos mil tem. A gente pegar povos religiosos que matam-se entre si, né? Um bomba, outro não sei o que, aquelas guerras palestinas, judeus, enfim, cristãos que estão lá se matando. Com a consciência tranquila eles fazem. Estão fazendo com a consciência tranquila porque eles estão agindo de acordo com a família, com a igreja, com aquele grupo étnico, com aquele grupo religioso. Então isso a gente percebe como faz sentido, né? Como faz sentido. E essa primeira consciência, ela vai atuar sempre como se fosse esse senso de equilíbrio. Então, quando eu quero voltar no equilíbrio de continuar com o meu direito de pertencer, eu vou agir, eu vou fazer as coisas de acordo com os parâmetros, de acordo com as questões da minha família. Então, eu vou responder de acordo com esse programa que tem lá no campo mórfico. Às vezes, a gente, para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, o que a gente, da nossa descendência toda, né? Lá para frente, o que a gente precisa é fazer diferente. E como é que a gente vai conseguir fazer diferente? Se a gente precisa estar em contato com a família, isso faz muito bem, essa inclusão ela é necessária, ela é vital, ela tem a ver com a nossa sobrevivência enquanto indivíduo, enquanto espécie. Como é que a gente vai fazer para ir de vida tranquila, né? Seguir a vida tranquila agindo de forma diferente. Então, isso a gente só vai conseguir fazer se a gente seguir, se a gente respeitar essas três leis, que é da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio, do dar e do receber. Quando a gente faz isso, a gente ganha da gente mesmo o direito de, mesmo com a consciência pesada, porque essa sensação de consciência pesada não passa, ela continua, mas você se sente tranquilo, você se sente forte, inclusive com a ancestralidade atrás de você, te dando essa força para você fazer o que tem que ser feito, mesmo que nunca tenha sido feito pela família. Mas para que você tenha essa força para você fazer isso, você precisa respeitar essas três leis, esses princípios básicos da vida. Aí a gente deslancha, não sem dor, não sem dificuldade, não sem consciência pesada, porque isso aqui é uma lei do campo mórfico. Então a gente não vai mudar essa lei, a gente não vai alterar essa lei. O que a gente vai fazer é fazer as coisas apesar da lei e assim, sabe? Sabendo que apesar de estar com a consciência pesada, é o melhor a ser feito, né? Bom, temos aí alguns minutinhos. Eu continuo não vendo, gente, nenhum comentário de vocês. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Por que eu não estou vendo? Então, infelizmente, eu não, assim, não estou sem acesso. Eu não sei. Regiana, será que tem alguma coisa aqui para você me falar, de algum comentário para eu responder, alguma pergunta, alguma questão? Põe aqui para mim. Eu estou carregando no WhatsApp. Vamos ver o que ela me diz, se ela me diz alguma coisa. Deixa eu colocar aqui. Porque realmente eu não tenho acesso, daí eu não sei, eu não estou conseguindo. Vamos ver se eu consigo acertar isso para o nosso próximo encontro, que será na quarta-feira que vem. E aí, essa introdução, ela não já foi dada, daí nós já vamos partir para outro foco, para outra questão dentro da constelação familiar, né? Mas é muito importante quando a gente
vai falar de constelação, a gente saber dessas coisas e saber também que todas as respostas nossas que a gente precisa e que a gente tem acesso, e as mesmas que a gente nem sabe que tem acesso, estão no nosso corpo. Inclusive é muito bacana porque quando você vai fazer a formação da Hellinger Tour, ou você vai fazer a formação, né, com o Bert Hellinger, agora não mais com o Bert Hellinger, mas lá na Alemanha, ela disse, eu vou ler, ela diz o seguinte, a gente tem os livros que são descrições do trabalho dele, de toda a vida, né? E a gente tem assim, essa é a literatura, essa é a obra que a gente tem acesso. E há um trabalho em si da constelação lá, porque você constela, você está lá e está direto, né? Desde manhã até, pode dizer que vai comentar depois. Ok, amores. Eu vou ter que corresponder e comentar depois, porque a Regiana que está me ajudando, ela disse para eu falar nisso e porque eu também não estou conseguindo acessar aqui. Então lá a gente também, voltando ao assunto, lá a gente não tem assim livros, né? A gente não tem, a gente tem os livros deles. O trabalho da constelação lá, da formação da Hellinger Tour, o trabalho é sempre trabalhando, fazendo as constelações, atuando, sentindo o campo, um trabalho de postura fenomenológica, um trabalho de, não importa o que aconteça, você não tem intenção, você fica ali totalmente alheio, vendo e alheio, né, num outro campo. E também é um trabalho assim, de corpo, de corporal, de você perceber no corpo o que aquilo ali está impactando em você. E isso é um trabalho, gente, que é bom para a gente fazer assim, na nossa rotina, né? Deixa eu tirar aqui o celular, se tem alguma coisinha. Na nossa rotina, assim, do dia a dia, né? Vamos ver o que ela pôs aqui. Não tem muito. Então, vamos ver aqui também no canal do YouTube, fica acessível. Bom, gente, essa live ela vai ficar gravada, então assim vocês vão poder assistir mais vezes, vou completar, né? Vocês vão assistir inteira, pegar desde o comecinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do. Vejo meus ancestrais. Ai, que bacana, gente. Vocês sabem que assim, os efeitos da constelação familiar na vida da gente, eles são muitos, porque você se conecta com você e você se conecta com os teus ancestrais. Mas os teus ancestrais, eles estão aqui, né? Mas eles estão dentro da gente. Então a gente começa a descobrir os ancestrais, sabe? Na conexão dentro da gente mesmo. Papai e mamãe estão lá, eles estão lá fisicamente, ali fora, mas eles estão aqui dentro. A gente é metade um e metade o outro, mas dentro dessa metade que a gente é inteiro aquela metade. E dentro da outra metade, a gente é inteiro outra metade. Então a gente é uma potência. E quando a gente fica nessa postura fenomenológica, quando a gente usa isso a nosso favor, quando a gente tem a gente olha para tudo aquilo e deixa-se receber por todas aquelas intuições que vêm e começa a atuar de forma diferente, aí você descobre a mágica da vida. Aí você descobre, assim, que tudo é possível. Aí você descobre que aquela coisa difícil continua sendo difícil muitas vezes, porque continua. Mas que, sabe, poxa, meus ancestrais vieram num barco, num navio, meus ancestrais passaram por tanta coisa, meus ancestrais não tinham acesso a esse conforto que a gente tem hoje, fizeram tanta coisa. Então você vai descobrindo forças, assim, individualmente, porque é dentro de cada um, mas é coletivamente, porque essa força vem deles, então eles estão aqui presentes, né, dando essa força para vocês, assim, para cada um de nós, né. Bom, estamos chegando ao fim aqui, eu estou vendo que está nos últimos minutinhos, infelizmente, então, aconteceu isso,
Coloquem os comentários aí, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais alguma coisa, coloquem nos comentários que daí eu respondo. Me sigam lá no Instagram, Yukta Sheila, lá no Instagram, e tem aí no convite, né? Tenho a página do Ser é o Ser, e aqui no Instituto Planeta Vida, gente, vai ter cada mini curso, cada coisa linda assim para aproveitar que vocês não acreditam. Então fiquem aqui conectados. Conheço muitos dessas pessoas que estão aqui, sabe? Vai agregar bastante e aí as coisas, todos esses mini cursos, eles vão conversar com você e aí vão te trazer uma compreensão muito maior. Então, vão ajudar até a entender melhor o que é constelação, melhor entender como fazer o perdão, melhor entender sabe? Você vai ter acesso a tudo isso. Então, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Gratidão novamente ao Instituto Planeta Vida, a Helenice. Na próxima quarta-feira teremos os comentários todos certinho aqui. Vão deixando, então, divulguem essa live e ponham aí nos grupos do WhatsApp de vocês. Um beijo no coração. Namastê. Até a próxima quarta, às 2 horas.